Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria tê-los aqui conosco. Também estou muito feliz porque nós temos um novo ambiente na nossa igreja, agora além da árvore do Zaqueu, nós temos ali também uma tenda do encontro, a tenda do Shekinah. Então, muito feliz em ver o crescimento da nossa igreja, tudo que Deus tem feito, e muito animado, porque nós estamos aí, se Deus quiser, há 2 meses da estreia do novo espaço, tá? Ar-condicionado, poltrona fofinha para todo mundo, mais de 2.000 lugares, tá? Então prepare-se que a nossa terra prometida está chegando, tá bom? Essa série, nós estamos encerrando ela hoje. Deus tem falado muito comigo, espero que com você também, através dessa série. Ontem lá na Bienal, algumas pessoas que nem são da igreja estavam lá dizendo: olha, você não faz ideia, Tiago, como Deus tem usado essa série nas nossas vidas. E é sobre isso, sobre sermos transformados através da palavra de Deus. E nessa série nós temos olhado para um momento da história do povo de Israel, quando esse povo foi levado do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida. Foi uma transição, um tempo de mudança. Deus usou o grande profeta Moisés para libertar o povo do Egito. Esse povo então permaneceu 40 anos no deserto. Então Deus levantou Josué para guiá-los na conquista da terra prometida, atravessando o Jordão, que era intransponível naquele período em que ele estava da cheia. Agora, o que isso tem a ver conosco? Na verdade, essa história, ela é uma sombra de uma realidade maior. A nossa história. Porque nós também fomos libertos da escravidão do pecado para uma vida plena em Cristo Jesus. Esse é o nosso extraordinário, ok? Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos libertou da escravidão do pecado, do império das trevas, e Ele nos transportou para o seu reino. E Ele fez isso por meio de sua vida. Ele abriu o caminho através do impossível, por meio de sua obra na cruz. Ele abriu o mar vermelho, Ele venceu a morte. E hoje nós temos uma vida plena em Cristo. E é muito importante para nós como igreja, como pastores, que você entenda que essa é a nossa terra prometida, a vida plena em Cristo. Porque recentemente eu vi um pastor falando sobre o seguinte: qual é a sua terra prometida? E a gente adora isso, não é? E eu preciso ser sincero com vocês, eu poderia falar isso, ia fazer sucesso, porque sempre que a gente aponta para o eu, faz sucesso. Que é o que a gente mais quer. A gente quer alguém que massageie o nosso ego, que acaricie o nosso caráter. Então, muitos pastores abrem mão da verdade do Evangelho, que aponta para Cristo, e estão agora pregando o Evangelho, que nós chamamos de Evangelho Coach, que é a nova teologia da prosperidade, é a teologia da prosperidade emocional, do você é especial. A gente quer ouvir isso, né? Que nós somos especiais. O problema disso é que esse discurso, ele não aponta para Cristo, ele aponta para nós. E nós não somos o centro do universo, você não é o centro do universo, o mundo não existe por conta de você, nós existimos para Cristo. Então uma maneira de descobrir esse discurso de um pastor, ou de um podcast, ou de um livro que estamos lendo, se ele é saudável ou não, se ele é correto ou não, é para onde isso está apontando. Isso aponta para Cristo ou isso aponta para mim? Então quando pastores vêm com esse papo de qual é a sua terra prometida, Deus vai te dar, Deus te deu promessas, Ele vai cumprir, mas espera aí, é sobre você? Entenda uma coisa, Deus não está aqui para realizar teus sonhos. Como o Bibo tem um livro escrito, Deus que destrói sonhos. Se você acha que Deus está aqui para realizar teus sonhos, você vai se frustrar profundamente. Deus não está aqui para realizar teus sonhos. A vida não é sobre nós.
A vida é sobre Ele. Nós estamos aqui no mundo para contar a história dele, não a nossa. Então, quando a Bíblia fala e nós traçamos um paralelo da terra prometida para a nossa terra prometida, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia não está falando que a terra prometida é o carro novo. A Bíblia não está falando que a sua terra prometida é a casa maior que você quer, ou é o emprego dos sonhos. Não, essa não é a terra prometida que Deus tem para a sua vida. A terra prometida que Deus tem para a sua vida é uma vida plena em Cristo. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos uma vida abundante, não abundante financeiramente, não abundante materialmente, mas abundante espiritualmente, uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de esperança. Essa é a vida plena, essa é a terra prometida, sobre a qual nós estamos tratando nessa série. Eu sei que esse discurso não faz sucesso, mas a gente precisa colocar os pingos nos is, não é? Essa é a vida plena. E como disse John Piper, a grande dádiva que Deus tem para você não é a vida, não é o carro, não é a casa, é o próprio Deus. A grande dádiva, a terra prometida, sabe qual é? É a presença de Deus, viver na presença de Deus. Isso é o mais extraordinário que Deus pode fazer por nós. É nós podermos desfrutar da sua presença, na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos lá desfrutando de uma vida plena nele. Desculpa, não é o carro, não é a casa que você tanto quer, não é os teus sonhos. Isso aí é muito pequeno diante de um Deus glorioso. Essa é a terra prometida. É o próprio Deus. Portanto, hoje eu gostaria de encerrar nossa série mostrando como nós podemos desfrutar dessa terra prometida, desfrutar do próprio Deus. E eu quero falar sobre os requisitos para viver o extraordinário na presença de Deus. Nós vamos olhar para Josué, capítulo 3. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 3. E nós vamos ler 17 versículos, tá? Cada vez mais eu tenho compreendido a necessidade de nós lermos, estudarmos a palavra. Então a gente vai ler 17 versículos juntos, tá bom? Capítulo 3, o título diz: Israel atravessa o Jordão. Versículo 1: No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você uma grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que o Senhor diz, o seu Deus. Hoje vocês saberão que Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens.
Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel atravessasse o Jordão em terra seca. Chegou o momento de atravessar o Jordão e finalmente tomar posse da terra prometida. Mas Deus traz a esse povo alguns requisitos para que essa travessia acontecesse da maneira correta. E é em cima desses requisitos dessa travessia que eu quero te mostrar 4 requisitos para nós desfrutarmos do extraordinário na nossa vida. A primeira coisa é que nós precisamos seguir a direção de Deus. O texto diz no versículo 3: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. O chamado deles era para seguir a arca. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. A arca da aliança era uma espécie de templo móvel. Eles tinham um tabernáculo, e o tabernáculo, nos momentos de travessia, nos momentos em que eles precisavam caminhar, ele era recolhido. E então eles tinham esse tabernáculo móvel, que é a arca da aliança do Senhor, representava a presença de Deus no meio do povo. E olha que interessante, o texto continua dizendo: tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. A arca ia na frente, a presença de Deus ia na frente. Então o povo ia seguindo a presença de Deus. Mas eles tinham que seguir a 1 quilômetro de distância. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. E muitas pessoas que tocaram indevidamente na arca acabaram morrendo. Porque Ele é um Deus santo e nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, ali naquele momento, a arca representava a presença de Deus. Os sacerdotes que a carregavam tinham uma série de rituais de purificação para poder carregar a arca. E então o povo, a arca ia na frente mostrando o caminho, o povo ia seguindo. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. A arca, a presença de Deus, mostrava o caminho. Há uma imagem de mais ou menos como era essa arca carregada pelos sacerdotes. Haviam ali os querubins que protegiam a entrada da arca, e dentro da arca haviam 3 elementos. Havia um pedaço de maná, que era esse pão que era enviado do céu por Deus ao povo de Israel. Havia a vara de Arão, e havia também as tábuas ou cópias das tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai, dos 10 mandamentos. Estava tudo aqui dentro da arca. Isso representava a presença de Deus no meio do povo. E sabe, hoje tem muitas igrejas que gostam de colocar uma arca lá na frente, né? Venham aqui tocar na arca da aliança. Mas sabe, a arca da aliança é algo do passado. Nós não precisamos mais da arca da aliança. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus. Jesus é a presença de Deus entre nós. Jesus é o Deus Emanuel. Ele veio como o próprio Deus, Ele se revelou a nós e Ele pagou o preço naquela cruz. Hoje nós não precisamos mais seguir Deus à distância. Hoje nós podemos seguir de perto. Jesus disse: venham a mim. Ele é um Deus próximo de nós, Ele é um Deus que se importa conosco, e Ele permite essa aproximação dEle, que é um Deus santo, 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 porque Ele cobriu os nossos pecados com o seu sangue. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, perdoando e purificando todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. E essa é a única razão pela qual nós podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança. Porque Cristo morreu na cruz e cobriu a nossa vergonha, e perdoou e purificou os nossos pecados. Nós não podemos nos aproximar de Deus por conta do nosso esforço.
Eu vou melhorar para me aproximar. Não, nós não somos capazes de fazer isso. A salvação é a obra de Deus do começo ao fim. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. E agora nós podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança, sem medo. E além disso, agora nós somos chamados a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Jesus disse: venham a mim, me sigam. Nós somos agora discípulos de Jesus e somos convidados a estabelecer Jesus como alvo da nossa vida. Estabeleça Jesus. O que significa seguir a direção de Deus? Assim como o povo de Israel seguia a arca no caminho desconhecido, nós seguimos agora a Jesus. Não somos mais seguidores de um objeto, nós somos seguidores de uma pessoa. Deus se revelou a nós por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Então estabeleça Jesus como a referência da sua vida. Como Paulo disse, mantendo os olhos fitos no autor e o consumador da nossa fé. Sabe, nós estamos sendo chamados a dedicar a nossa vida aos planos de Deus e viver para Ele. Nós não estamos aqui no mundo para contar a nossa história. Nós estamos aqui no mundo para contar a história dele, revelar a história dele. Por isso que Deus nos chamou como seu povo. Deus chamou Israel para ser o povo que anunciava a grandeza e majestade de Deus às outras nações. Nós agora, na nova aliança, como igreja, somos esse povo de Deus chamado a anunciar a grandeza e majestade desse Deus. É o que diz 1 de Pedro 2,9. Vocês agora são povo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes agora, e por meio de nossas vidas nós estamos sendo chamados para anunciar a grandeza desse Deus. Então dedique a sua vida para fazer parte dessa história. A sua vida faz parte de qual história? Qual é a história que a sua vida está contando? Porque existe uma história maior, e você precisa entender essa narrativa. Nós vivemos no meio de muitas narrativas. Existem narrativas políticas, existem narrativas ideológicas, mas existe uma narrativa que é a cosmovisão cristã de um Deus criador que criou nossas vidas e tem um plano para as nossas vidas. E nós, como cristãos agora, precisamos ajustar a lente através da qual nós olhamos para a vida, nós tomamos decisões e submeter a nossa vida aos planos que Deus tem para nós. E o plano de Deus não é para a sua vida. O plano de Deus é como povo. Deus tem um plano para nós como povo, de que nossas vidas, nossas histórias sejam usadas para a honra e glória do nome dEle, para engrandecer o nome dEle. É isso que nós iremos fazer na Coreia do Sul. Relembrar essa história e nos unir como líderes para compartilhar essa história ao mundo. Terceiro lugar, deixe a palavra de Deus guiar o seu caminho. Deus nos deu a sua palavra para que nesse mundo, quando nós trilhamos caminhos desconhecidos, nós tenhamos luz. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, nós seguimos Jesus. Mas a palavra de Deus também nos revela a vontade de Deus. E como eu disse aqui durante a série, a vontade de Deus, ela não é algo específico. Nós temos esse costume de querer uma vontade específica de Deus para a nossa vida. Deus, eu vou fazer medicina, eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer nutrição. Não, para Deus pouco importa se você vai fazer medicina ou nutrição. O que Deus quer é que seja onde você estiver, você viva para a glória dEle, você conte a história dEle, você se revista desses valores e princípios que refletem o seu reino. É para isso que nós somos chamados. Isso significa seguir a direção de Deus. E por último, seja fortalecido pela presença do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não habitava em pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele habitava lá no Santo dos Santos. Lembra aquela história que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano e Deus manifestava a sua glória? Ali Moisés se encontrava com Deus e falava com ele face a face. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, o véu
do Santo dos Santos foi rasgado. E isso simboliza que agora não há mais uma separação entre nós e Deus. Nós podemos agora viver na presença de Deus. É o que Hebreus diz, que nós podemos nos aproximar com toda a confiança, sem medo, porque Deus nos aceita. E por que Ele nos aceita? Porque somos bons? Não, porque Cristo é bom, porque Cristo pagou o preço por nossos pecados. Então Ele diz: vem, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E mais, Deus não habita agora em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós. Esse é o grande trunfo de Cristo na cruz. Nós somos perdoados dos nossos pecados e nos tornamos morada de Deus. Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. E é assim que nós podemos viver a nossa travessia da escravidão do pecado para uma vida plena em Cristo. Nós não somos capazes, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos fortalece, Ele nos aconselha, Ele nos instrui, Ele fala conosco e Ele nos dá forças para nós vencermos o pecado e caminharmos na direção dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Você quer viver o extraordinário? Siga a direção de Deus. Estabeleça Cristo como alvo da sua vida. Seja fortalecido pela presença do Espírito Santo. Deixe-se guiar pela palavra de Deus e submeta-se ao propósito e plano de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Nós temos tudo que nós precisamos para caminhar na direção dessa vida plena em Cristo. Temos tudo. Nós temos o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Temos a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Temos o Espírito Santo como esse parceiro que nos consola nas aflições e que nos conforta e que nos confronta e que nos capacita. Nós temos tudo. Então agora decida seguir a direção de Deus e não seguir a tua direção. Não siga os teus sonhos, não siga os teus desejos, não siga o mundo, não siga o conselho da cultura. Siga a direção que Deus estabeleceu para a sua vida. E saiba que Deus está te guiando na direção de uma vida plena em Cristo Jesus. Segundo, buscar santidade. Se nós queremos viver o extraordinário, nós precisamos seguir a direção que Deus estabeleceu para a nossa vida e não a direção que o nosso coração deseja. Segundo lugar, nós precisamos buscar santidade. O versículo 5 ele diz: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Purifiquem-se. Olha que texto interessante e legal. Purifiquem-se. Em outra versão diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus está falando sobre abrir o Rio Jordão. Deus está falando sobre a conquista da terra que Ele daria a eles. São grandes maravilhas e milagres que o povo vai viver. Como nós podemos aplicar isso para nós? Deus tem maravilhas para nós. Deus também tem maravilhas para a sua vida. Deus também quer realizar milagres, operar grandes coisas na sua vida. Aliás, a maior delas Ele já fez na cruz, vencendo a morte. Isso é uma maravilha. Mas agora nós somos chamados também para viver essa vida plena em Cristo, a viver um processo de purificação para viver as maravilhas de Deus. Sabe que todas as promessas da Bíblia, elas estão ligadas a uma atitude, uma disposição, uma rendição, uma consagração da nossa parte. Nós adoramos os versículos bíblicos como: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A gente não adora isso. A gente quer ver Deus agindo. Mas o texto está dizendo: para Ele agirá, eu preciso entregar o meu caminho. É uma atitude de consagração. A gente adora aquele texto, versículo 4 do capítulo 37 de Salmos, que diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ai, Deus vai atender os desejos do meu coração. A gente esquece da primeira parte. Deleite-se no Senhor. Isso significa que eu vou
direcionar todo o meu deleite, a minha satisfação, as afeições do meu coração na pessoa e no caráter de Deus. Então, por meio desse processo, os meus desejos serão alinhados ao coração de Deus. Deus vai atender os desejos do meu coração porque eles estarão alinhados aos desejos do coração dele. É uma atitude de rendição, de consagração. Se você for pensar, todos os textos da Bíblia, pode ver, eles estão ligados a essa atitude de consagração. Você quer viver o extraordinário? Então consagre a tua vida a Deus. Dedique a tua vida a Deus. Busque essa purificação da sua vida, se libertando do pecado, se libertando do passado e vivendo essa nova vida que está em Cristo Jesus. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Primeiro, Deus se importa com a sua santidade. A gente sempre ouve que Deus se importa com a nossa felicidade. Não. Deus está comprometido não com a sua felicidade, Deus está comprometido com a sua santidade. Sabe por quê? Porque Ele sabe que não há felicidade sem santidade. Você jamais será feliz enquanto não for santo. O texto diz, a Bíblia diz, sejam santos como eu sou santo. Então, o que é ser santo? É me tornar parecido com Cristo, ser transformado de acordo com a imagem de Cristo. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas e é assim que nós vamos viver uma vida plena. Se nós deixarmos de ser aquilo que o pecado nos fez ser e nos tornarmos aquilo que Cristo nos chamou para ser nele. Para isso eu preciso deixar o passado para trás, o pecado, e eu preciso viver o que a Bíblia chama um processo de santificação, onde eu estou sendo liberto das amarras, dos pecados, das falhas, e eu estou me tornando mais parecido com Cristo. Esse é o processo do Espírito, que o Espírito está gerando em nossas vidas. Nós jamais seremos felizes enquanto não nos tornarmos santos. É por isso que Deus está disposto a sacrificar a tua felicidade temporária para garantir a tua alegria eterna. Porque Ele sabe que você jamais será feliz enquanto não se tornar plenamente santo como Ele é santo. Então entenda uma coisa que o Carson disse. Ele disse: muitos nessa geração frequentam a igreja para encontrar paz e felicidade, não perdão e santidade. Por que você está frequentando essa igreja? Vamos falar a real. Sabe, pouco me importa se nossa igreja é grande ou não. Aliás, às vezes eu até peço assim: Deus, para de mandar gente. Vamos primeiro tratar a vida das pessoas, nossas vidas. Gente, não venha para a Red, por favor. Porque às vezes vira moda. Ai, vamos lá. Ai, na Red. Não pode ser moda, gente. Nós estamos aqui para buscar perdão e santidade. E aí tem gente que vem para a igreja e fala assim: ai, não gostei do culto hoje. Tudo bem. O culto não é sobre você. Você não é o centro do culto. As músicas que nós cantamos aqui não são para você, não é sobre você, é sobre Ele. Então quando você vir para cá, consagre a tua vida a Ele. O que significa consagrar? É perceber que eu não sou o centro do mundo, Ele é, e eu vou dedicar a minha vida a Ele. Eu quero me tornar parecido com Ele. Então vem à igreja, vá à igreja, não vá à igreja para ter o seu caráter confrontado e não acariciado. Porque hoje no Brasil o que mais acontece é que as pessoas estão procurando uma igreja que acaricia, que massageia o ego. E tem muito pastor e muito líder fazendo isso. Ai, você é o centro do coração de Jesus, você é maravilhoso. Você é especial, Deus vai te dar a sua terra prometida. É maravilhoso, gente, eu também quero ir para uma igreja assim, né? Mas, infelizmente, nós estamos aqui para buscar santidade. Nós estamos aqui para abandonar o pecado. Nós estamos aqui porque nós estamos sendo chamados a viver uma nova vida. Essa é uma responsabilidade que esse grande amor, essa graça derramada sobre nossas vidas, coloca sobre nós. Então, vá à igreja para buscar santidade.
não apenas felicidade. A felicidade é consequência de santidade. Quando você se tornar santo, você vai ser feliz. Como diz Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você está entendendo isso? Como nós dissemos aqui no começo, qual é a vida plena? É o próprio Deus. Ele é a vida plena, Ele é o extraordinário. Viver na presença de Deus é a terra prometida, mas ninguém vai viver na terra prometida, ninguém vai ver o Senhor se não tiver santidade. Por quê? Porque Ele é um Deus que é santo, santo, santo. Nós cantamos aqui, santo, e sabe, gente, essa é uma imagem bíblica muito importante. Isaías capítulo 6, Isaías ele entra na presença de Deus e ele vê que Deus está sentado num trono alto. E lá no trono alto existem anjos acima do trono que são serafins. Eles têm 6 asas, com 2 asas eles cobrem os olhos, porque nem os anjos podem olhar para esse Deus que é santo. Aí com 2 asas esses anjos cobrem os pés e com 2 asas eles voam, são 6 asas. E diz que os anjos eles cantam santo, santo, santo. E diz que tudo estremece, os fundamentos do céu estremecem quando eles cantam santo, santo, santo. Então Isaías ele diz o seguinte, ele vê a presença de Deus e ele diz: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou pecador. Ele é santo, 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 eu vou morrer, porque a santidade de Deus, ela extermina toda forma de pecado, porque Ele é santo, Ele não tolera o pecado, a injustiça, o mal. E é ali que então o anjo vem e toca nos lábios de Isaías, permitindo que ele permaneça ali na presença de Deus. Há um momento no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 4, quando 24 anciãos estão assentados ao redor do trono, e do trono surgem relâmpagos, do trono surgem trovões, e os 4 seres viventes, que são monstros que eles temiam no passado, todos eles e as multidões estão adorando a Jesus Cristo, sentado no trono e dizendo: santo, santo, santo. Nós perdemos a noção da santidade, da grandeza, da majestade de Deus. Infelizmente o nosso Deus hoje ele é pequeno demais. É o Deus da Baby Consuelo. Quando perguntaram para ela: quem é Jesus para você? Ela falou: Jesus é uma coisa quentinha e gostosinha. É o meu Jesusinho. Ai, Jesusinho, eu vou colocar. Gente, a maioria de nós hoje adoramos um Jesusinho. É um Deusinho customizado, do meu jeito. É tipo o seu Longuinho, não é? É o meu Jesusinho, que tudo que eu quiser, Ele vai fazer para mim. Nós perdemos a noção da grandeza, da majestade de Deus e de que nós não somos nada da presença dEle. Sem santidade, ninguém viverá uma vida plena. Por isso nós precisamos buscar a santidade. E como nós podemos buscar a santidade? Santidade é um processo de transformação gradual, é gradual. Nós vamos sendo transformados. 2 Coríntios, se eu não me engano, 3,18 diz: e cada um de nós que sem um véu diante da nossa fronte, agora nós contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem estamos sendo transformados de glória em glória. É um processo gradual. À medida que nós contemplamos a santidade de Deus, nós estamos a cada dia nos tornando mais parecidos com Ele, com glória cada vez maior, com santidade cada vez maior. É um processo na nossa vida. E sabe, é importante a gente entender que nesse processo a santidade ela é cultivada por meio de hábitos diários. Santidade é cultivada por meio de hábitos diários. Porque os nossos hábitos, eles têm de fato o poder de moldar a nossa vida. Existe um livro muito importante chamado Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Você é aquilo que ama. Só o título desse livro já vale comprá-lo, tá? Você é o que ama. E ele vai dizer nesse livro o seguinte: subestimamos completamente o poder do hábito e o poder deformador
das práticas culturais. Hábitos. Elas são rituais capazes de moldar o coração e definir aquilo que amamos. Gente, sabe por que Deus está dizendo purifiquem-se, santifiquem-se? Porque nós somos moldados por aquilo que nós amamos. Deus quer que o povo se liberte de qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de pecado e hábito que não condiz com o reino de Deus, porque nós acabamos sendo moldados por isso. Os hábitos da nossa vida, eles têm o poder de deformar ou transformar a nossa vida. Somos transformados ou deformados por nossos hábitos. A pergunta que eu quero te fazer é: os teus hábitos estão te transformando ou te deformando? Te transformando à imagem de Cristo ou te deformando, te afastando da glória de Deus e a imagem de Cristo na sua vida? Deixa eu te mostrar isso através de um gráfico, ok? É a deformação espiritual não intencional. Não intencional porque não é uma intenção nossa, mas nós somos moldados, influenciados pela maneira como nós vivemos. Então a nossa cultura, ela tem inúmeras liturgias culturais. O que são as liturgias culturais? Por exemplo, se você for no shopping, o shopping ele funciona em torno das liturgias culturais. Então as vitrines das lojas, elas são arrumadas em torno dessas liturgias culturais. As promoções das lojas, elas são moldadas a partir dessas liturgias culturais. Basta você passar uma hora passeando no shopping, olhando para essas vitrines, que de repente você percebe que algo aconteceu no seu coração. E aí você olha para aquele sapato e você fala assim: como eu passei a minha vida sem esse sapato? Eu não posso ir embora. Você vai para casa, você não dorme pensando no sapato. Sabe por quê? Porque são as liturgias culturais. Nós estamos imersos em inúmeras liturgias culturais que acabam nos influenciando, acabam nos moldando. Você vai na academia. E gente, a academia é um lugar especial. Eu também vou para a academia, mas a academia também é um lugar muito perigoso. Porque a academia também é um lugar de liturgias culturais. E você está ali na academia, vivendo o ambiente da academia, e você começa a olhar ao redor. E uma inveja começa a brotar no seu coração. Você olha para a barriga tanquinho dela. E você olha para a sua barriga, depois da gravidez. E você começa a procurar aquelas novas técnicas para ter aquela barriga sequinha, maravilhosa. Você está entendendo que algo está acontecendo na gente? E gradualmente, nós somos convencidos de que nós jamais seremos felizes enquanto não tivermos aquele corpo escultural. Gradualmente, nós somos convencidos de que jamais seremos respeitados se não vestirmos aquele terno Hugo Boss. Está entendendo? Você vai participar de uma reunião de negócios. Há uma liturgia cultural. Veja Faria Lima. Já foi para Faria Lima? Já viu os Faria Limers? Eles se vestem iguaizinhos. É o mesmo colete. É o mesmo tênis, que agora não é mais o Vert, é outro. Não é o Veja, é outro. Eles falam a mesma língua, eles têm um dialeto. São as liturgias culturais. Elas começam a nos moldar. Essas liturgias culturais, elas criam na nossa vida, elas mudam o nosso coração. Elas afetam a direção da nossa vida, onde nós buscamos a felicidade. E elas geram hábitos. E esses hábitos que nós vamos adquirir na nossa vida, da academia, do shopping, da televisão, daquilo que consumimos, daquilo que ouvimos, daquilo que assistimos, também nos move, nossos hábitos nos levam na direção de tribos. Por exemplo, você começou a andar de bike. É o hábito, agora você tem o hábito de andar de bike. Então você vai começar a andar com a turma da bike. É a tribo da bike. Aí todo mundo da tribo da bike vai, pega a bike, vai até Cardeal e come na padaria de Cardeal. Você ganha mais na padaria do que você perdeu no trajeto. Para começar, o homem foi à lua e tirou 3 fotos. Você tirou 200 fotos do caminho de Indaiatuba até Cardeal. É a tribo da bike. Aí começa a jogar beach tênis. Acha que virou profissional.
É a raquete XY, é a roupinha, não sei o que, pá, tá lá. São as tribos. Gente, essas liturgias culturais, hábitos e tribos, elas reforçam as liturgias culturais, elas vão gerando ídolos na nossa vida. Aos poucos a nossa vida começa a girar em torno dessas coisas, e o nosso alvo não é mais Cristo. O nosso prazer não está mais em Cristo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Nós não nos deleitamos mais no Senhor, nós nos deleitamos na turma do beach tênis, nós nos deleitamos na bike, e não há nada de errado, a bike é bacana, o beach tênis é bacana, sabe? Ídolos não são necessariamente coisas ruins, pelo contrário, ídolos são coisas boas, são dádivas que Deus nos dá, mas que nós construímos uma relação com elas que deveria ser a nossa relação com Deus. Nós passamos mais tempo com esses hábitos do que na presença de Deus. Nosso coração acaba sendo moldado. E sabe qual é o problema? Ídolos destroem a nossa vida. Ídolos destroem a nossa vida. Como diz Deuteronômio 3,18, Deus disse para o povo: se vocês se esquecerem do Senhor o seu Deus e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Nós seremos destruídos pelos ídolos. E olha, gente, é um processo. Olha o que diz o texto: se vocês se esquecerem do Senhor. Sabe o que acontece? A gente está aqui empolgado no culto, canta Santo. Aí vai para casa, liga o caldeirão do Hulk, né? O domingão do Hulk, não sei mais qual é o nome, né? E aí você começa a se esquecer do Senhor. E aí você começa a ser moldado, você vê a propaganda, você vê as redes sociais. Porque o que acontece? As redes sociais, os algoritmos começam a ler suas preferências. Você curtiu um post de bike, ele só vai mandar vídeo de bike. Aos poucos, tudo que você recebe de informação é da tribo da bike. E você acha aos poucos que todo mundo concorda com você. Você curtiu o post do político de direita. E aí tudo que é de direita começou a aparecer para você. Todos os influencers de direita. E você acha que o mundo gira em torno desse pensamento. Por quê? Porque o algoritmo, ele fez um universo customizado para você. Está entendendo? Então, gente, nós somos moldados. Nós passamos a esquecer desse Senhor e nós começamos a seguir outros deuses. Seguir a distância. Olha lá, eu vou seguir aqui, olha lá. Só que aos poucos nós começamos a prestar culto. Começamos a fazer o que eles estão fazendo. E daqui a pouco nós estamos nos curvando diante desses ídolos, nos deleitando nesses ídolos. E ele diz: asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Há uma história muito bacana de um ateu chamado David Foster Wallace. Ele era um ateu. E olha como um ateu disse. Esse ateu, ele disse o seguinte: pois aqui está outra coisa verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Um ateu dizendo: não existe ateísmo. O que ele diz? Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. O que você está adorando? Ele continua dizendo: uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. E ele diz: se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É verdade, adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes de que você finalmente seja enterrado. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. E ele continua dizendo: os ídolos comem vivos os seus adoradores. David Foster Wallace é um ateu que se matou, cometeu suicídio, se não me engano, em 2009. Mas ele diz: não existe ateu, todo mundo adora algo. O problema é que os ídolos destroem a nossa vida. Você entende agora por que Deus disse:
Purifiquem-se, santifiquem-se, libertem-se dos ídolos. Deus quer adoração exclusiva. E por que Deus quer adoração exclusiva? Porque às vezes a gente fica pensando assim, será que Deus ele é meio inseguro? Não, Deus ele é muito bem resolvido. Deus sabe que os ídolos vão destruir a sua vida. Purifiquem-se. Como nós podemos nos purificar? Nós precisamos substituir essas liturgias culturais por práticas espirituais. As disciplinas espirituais, meditação na palavra, oração, comunhão, adoração. É por isso que nós estamos aqui a cada domingo. Nessas práticas espirituais nós somos libertos, nós acordamos, nós abrimos os olhos, nós percebemos, nós nos libertamos então desses hábitos e nós começamos a construir novos hábitos. Práticas espirituais, como diz o Salmo 1, como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. As práticas, liturgias culturais. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Como ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá seu fruto, suas folhas nunca murcham e tudo que ele faz prospera. Purifiquem-se. Palavra, entender o que Deus disse na sua palavra, buscar oração, buscar se revestir. Novos hábitos então na nossa vida, nos ajudando a nos libertar desses ídolos e substituir essas tribos. Não quer dizer que você vai parar a bike ou você vai parar o beach tênis, mas você precisa de amigos espirituais que vão compartilhar com você, que vão falar a verdade para você. A Bíblia diz assim, como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. Então, essas amizades espirituais vão reforçando na nossa vida a vontade de Deus. É assim que nós vencemos os ídolos e que nós vivemos o processo de santificação na nossa vida. É por isso que comunhão é tão importante. É por isso que estar aqui é tão importante. É por isso que adorar a Deus é tão importante. É lembrar que nosso Deus é muito maior, mais glorioso, majestoso, mais prazeroso do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Sabe, como João disse, nós temos 230 adolescentes que estão lá no acampamento. Eu queria mostrar uma foto aqui do acampa, mas não atualizou no PowerPoint. 230 adolescentes no acampamento. Eu tinha uma foto maravilhosa para mostrar. Mas, gente, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles voltam transformados. Quem é pai sabe disso. Acampamento é o melhor investimento que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, mas o acampamento é caro. Cara é psicólogo. Tá? Cara é terapeuta, é necessário, tá, gente? Mas cara é terapeuta, cara é clínica de recuperação, isso é caro. Acampamento é um investimento maravilhoso. E eles voltam transformados. Eu voltava transformado. Meus pais falaram assim, nossa, que maravilha. Sabe por quê? E não dura muito, tá? Vai durar umas 2 semanas, depois volta ao normal. Sabe por quê? Eu falei algo para o Arthur na sexta-feira que meu mentor dizia para mim: taca a Bíblia nessa galera. Eles estão acordando de manhã, é Bíblia neles. Eles vão para o grupo devocional, é Bíblia neles. Eles vão à noite, é Bíblia neles. Eles vão dormir, o líder do quarto é Bíblia neles. Taca a Bíblia neles o tempo todo. São práticas espirituais. Eles estão orando, eles estão se revestindo e sendo moldados por amizades espirituais. Você está entendendo? Eles voltam transformados. Se nós estabelecermos esse ritmo na nossa vida, de ler a palavra de manhã, ler a palavra à noite, meditar dia e noite, está entendendo? Se revestir, nós seremos transformados e nós vamos viver uma vida plena em Cristo Jesus. Terceiro, penúltimo lugar, dar passos de fé. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. Deus vai abrir um mar vermelho, Deus vai fazer o impossível. O texto bíblico, ele diz o seguinte, ele diz assim: era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Diz que na estação da colheita o Jordão podia chegar até 1,5 km, 30 metros de profundidade. É impossível. E talvez eles podiam chegar lá e falar assim: não dá.
Mas Deus disse para eles o seguinte, veja o que o texto diz: assim que seus pés tocarem as águas do Jordão. Tem que molhar o pé. Não é assim, às vezes a gente acha assim, não, quando Deus fizer o milagre eu vou obedecer. Sabe o que significa isso? Se Deus mudar meu marido, eu continuo casada. Se Deus mudar minha esposa, eu continuo casado. Se Deus me der aquele emprego, eu vou dar o dízimo. Se Deus... Você está entendendo? A gente sempre quer que Deus primeiro faça. Deus está dizendo: obedeça. Talvez você não vê o que vai acontecer, você não vê o caminho. Parece que uma mudança no teu casamento parece impossível. É impossível. Já não há mais jeito, Tiago. Então, em vez de molhar o pé, obedecer a Deus e molhar o pé, você prefere se voltar para as tuas ideias, para aquilo que você pensa, para o teu entendimento. E a Bíblia diz: não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai te conduzir. Mas você precisa dar o passo de obedecer, de amar, de perdoar. E Deus pode transformar, Deus pode fazer, mas Ele vai fazer a partir da transformação da tua vida primeiro. E quando você aprender a obedecer, Deus pode também mudar a tua casa, Deus pode mudar teu lar, Deus pode mudar o ambiente do seu trabalho. Mas Ele não quer mudar, na verdade, as circunstâncias, Ele quer mudar você. Dê o passo de fé. E muitas vezes Deus nos leva ao limite. É no limite que Deus realiza o milagre. Ele não realiza antes. Mas eu falo para o nosso tesoureiro, ele fica falando: Tiago, como que vai ser? Tem um desafio grande financeiro. Eu falo assim: Dudu, fica sussa. A hora que botar o pé, que molhar o pé, você vai ver o que vai acontecer. Nós temos experimentado os grandes milagres da parte de Deus. Deus é grande, dê o passo. Deus é poderoso, dê o passo. Por último, 4. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? Qual é o seu impossível que está diante de você, que te impede de seguir, de avançar, de marchar? O que te impede? Qual é o seu Jordão? 4º e último lugar, caminhar juntos. Quem quer viver o extraordinário precisa seguir a direção de Deus, caminhar na direção, estabelecer Cristo como alvo. Precisa se purificar, buscar santidade, se libertando dos ídolos. Precisa dar o passo de fé e caminhar na direção daquilo que parece impossível. E por último, deve caminhar junto e não sozinho. O texto diz: escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, representando que todo mundo vai fazer parte disso. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. E o texto continua dizendo: o povo deixou o acampamento para atravessar o rio Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. A liderança à frente, o povo junto, todo mundo caminhando junto, seguindo o Senhor. Nós precisamos caminhar juntos. Não caminhe sozinho. A travessia é de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque na vida cristã isso é verdade. Aqui você não está sozinho. Aqui você encontra ajuda. Apoie-se na comunidade. Ande em comunhão. Ontem à noite foi tão emocionante. Toda noite a gente para orar com a Mel na cama. E ontem a Mel orou assim: eu te agradeço pelo papai, eu te agradeço pela mamãe e eu te agradeço pelo PG. Tem 3 anos. Eu te agradeço pelo PG. Eu sei que tem muita gente aqui que tem que agradecer pelo PG. Tem que agradecer por essa turma que anda com a gente, que caminha com a gente. Isso é a vida cristã, caminhar junto. Siga a liderança. Há uma liderança que foi à frente, não porque eles são melhores, mas porque eles vão abrindo o caminho e dizendo: vamos, através do seu exemplo.
Assuma o seu papel, cada um tem um papel aqui, cada um tem uma função, cada um tem um dom. Qual é o seu dom? O dom não foi dado para ficar na prateleira, é para você trabalhar, é para você usar, é para você servir, é para você fazer parte dessa grande história de Deus. E é para você celebrar as vitórias em comunidade. A gente tem que celebrar, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e o plano dele não é só para ti. O plano dele é para nós como comunidade, como povo de Deus. E como povo de Deus a gente tem que celebrar. Os desafios virão. O Jordão está diante de nós. Obstáculos impossíveis, intransponíveis. Mas nós marcharemos juntos na coragem do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia agora. E esse momento é importante, você receber o cálice e o pão. Durante a música, não precisa abrir agora, a gente vai cantar uma música e você abre. Mas presta atenção aqui, calma, seu ansioso. O que significa a ceia? Talvez você não é cristão, talvez você está na rede pela primeira vez, talvez você é de outra igreja. O que significa a ceia? 4 Cs da ceia. O primeiro é comunhão. Ceia é comunhão. Ceia, nós celebramos essa unidade que temos por meio da obra de Cristo Jesus que nos uniu. Nós somos um só. Nós estamos celebrando aquilo que Cristo fez na cruz, essa comunhão. Na ceia nós também praticamos a confissão. A Bíblia diz que nós devemos examinar nós mesmos, se nós estamos vivendo de acordo com essa história, de acordo com a obra de Cristo na cruz. Ou seja, ceia é consagração. Ceia é o purifiquem-se. Nós estamos nos purificando, nós estamos refletindo sobre quais são as áreas da nossa vida que não estão alinhadas ao propósito de Deus, quais são as áreas da nossa vida que ainda não estão debaixo do domínio de Deus, e nós estamos abrindo mão disso e dizendo: Deus, eu não quero mais isso, eu quero alinhar minha vida, eu quero me deleitar no Senhor. Nós estamos celebrando a vitória de Cristo na cruz, que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. Nós somos libertos do Egito, nós somos libertos do mal, do faraó, do inimigo de nossas almas, e nós somos transportados para o reino do Filho, do seu amor. Nós temos vida plena, nós já temos o extraordinário, nós podemos viver na presença de Deus, nós celebramos. Por último, nós nos comprometemos, é um compromisso de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa é a ceia. Ceia, a gente não olha só para o copo, para o vinho, a gente olha para o lado. A ceia não é só sobre o que está na mesa, é o que está ao redor da mesa, é sobre isso. Nós somos unidos em Cristo Jesus. E agora, nós somos chamados para viver a travessia e viver uma vida extraordinária, plena em Cristo Jesus. Mas a gente não vai fazer a travessia sozinhos. A gente faz a travessia marchando juntos. Essa é a nossa jornada. Nós estamos caminhando, deixando aquilo que éramos, nos tornando e caminhando na direção daquilo que seremos e somos em Cristo Jesus. No caminho há provações, no caminho há dor, no caminho há obstáculos, no caminho há um Jordão, há um mar vermelho. Mas Cristo, Ele abriu o caminho. E hoje nós podemos viver uma vida plena por meio do Seu Espírito, sendo fortalecidos, capacitados. Nós temos Ele e nós temos uns aos outros, e nós podemos marchar com coragem no Senhor. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, que foi provado naquela cruz. Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua graça e pelo Teu Espírito derramado sobre nossas vidas, que hoje nos permite viver em santidade, viver uma nova vida e ser transformados segundo a Tua imagem. Esse é nosso desejo. Nós queremos nos tornar parecidos contigo, nós queremos viver uma vida plena em Cristo Jesus. Essa é a nossa terra prometida, Cristo em nós, por nós, através de nós. Nós queremos Te agradecer pelo pão que representa o Teu corpo rendido na cruz, esmagado na cruz, levando sobre si nossa condenação. Nós queremos agradecer pelo cálice que representa o Teu sangue que foi derramado
sangue que nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Nós queremos te agradecer porque o Senhor abriu o Jordão, abriu o Mar Vermelho, e porque agora nós podemos atravessar, é um caminho na direção para a tua presença. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém.